Dungeons & Dragons 2024. Tudo o que você precisa saber sobre o livro do mestre. Regras do D&D. Uma produção RPG Next. Este programa só foi produzido e publicado graças aos nossos padrinhos e madrinhas. Que o Nicolas os abençoe. Além deste, temos muitos outros conteúdos disponíveis. Para acessar nossos materiais exclusivos, basta se tornar um apoiador no aplicativo do Apoia-se ou um membro do canal RPG Next no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo de volta a mais um episódio do Regras do D&D. Aqui é o Rafael47, trazendo para você, então, uma transcrição do vídeo que a Wizards of the Coast lançou, falando sobre tudo o que você precisa saber, tudo o que você precisa saber sobre o livro do mestre. Então, para poder apresentar esse conteúdo para você, eu vou trazer um resumo inicialmente em 5 partes. Primeiro ponto principal: o novo livro do mestre de 2024, que também é conhecido como o novo Dungeon Master's Guide, que também pode ser traduzido como Guia do Mestre, ou o Mestre da Masmorra, que ele foi reformulado com base no feedback recebido desde a versão de 2014. O objetivo principal é torná-lo mais intuitivo, organizado e essencial para mestres, ajudando na criação e condução de aventuras. Segundo ponto principal: conteúdo expandido e novidades. O livro está maior e inclui novos conteúdos como 5 aventuras curtas, um cenário de campanha completo, um glossário de lore, conhecimento, com personagens e locais icônicos e um capítulo sobre bastiões, permitindo que personagens tenham bases próprias a partir do nível 5. E só um comentário aqui, essa parte de bastiões é um episódio extra, que inclusive vai ser o episódio seguinte. Terceiro ponto principal: criação de aventuras e mapas. O capítulo sobre criação de aventuras apresenta dicas práticas para mestres, com exemplos concretos de aventuras curtas para diferentes níveis. Além disso, o livro traz novos mapas mais versáteis e prontos para serem utilizados em campanhas. Quarto ponto principal: Greyhawk como cenário de campanha. Era Forgotten Realms, os Reinos Esquecidos, e agora voltou a ser Greyhawk, que era antes também, né? Pela primeira vez, o DMG, o Dungeon Master Guide, o Guia do Mestre, o Livro do Mestre, inclui um cenário de campanha completo e a escolha foi Greyhawk, o primeiro cenário oficial de D&D. Eu acho que eles fizeram essa escolha para poder depois vender novas publicações em Forgotten Realms, tá? O livro traz um mapa detalhado do mundo e da cidade de Greyhawk, incentivando os mestres a personalizarem suas campanhas. O que eu acho que é legal, porque eu nem conheço direito Greyhawk. Vamos ver qual é. E o quinto ponto principal: tesouros, regras de bastião e vilões icônicos. O capítulo de tesouros foi expandido com mais itens mágicos ilustrados e regras para a criação de itens mágicos. Os bastiões oferecem uma nova dinâmica para jogadores gerenciarem suas fortalezas. Além disso, vilões clássicos da franquia retornam, com uma abordagem nostálgica e envolvente. Mas antes de começar o episódio, lembrando você que, se quiser ficar por dentro do projeto RPG Next, acesse o nosso boletim informativo, que é atualizado todo mês através do link bit.ly/boletim-informativo-RPG-next. Ou, se você preferir ouvir o boletim informativo, procure no nosso canal, nosso feed, sempre sendo publicado no início do mês, a versão podcast para você poder ouvir. Perfeito? E não se esqueça que temos vários mestres de aluguel para você poder jogar o seu RPG com várias aventuras. O sistema mais jogado ainda é D&D, mas também tem outros sistemas se você quiser conhecer. Sistemas até com foco narrativista. Tá faltando GURPS. Mestres de GURPS, entre em contato. Pra gente poder conhecer, pra poder saber se você é um mestre bom e aí publicar no site do RPG Next. Porque a gente só publica o pessoal selecionado. Perfeito? Se você quiser conhecer um pouquinho, ouça a mensagem que o mestre Berbari tem para você sobre a mesa dele. Vamos lá.
Olá a todos conectados com RPG Next, meu nome é Daniel Berbari, mais conhecido como Mestre Berbari, e aqueles que gostam de RPG clássico, de fantasia e D&D, chegou a sua hora. Eu estou com uma mesa aberta junto ao RPG Next, Ethelon, Reino das Alianças Quebradas, ambientado num universo que eu venho criando há 12 anos, um universo de fantasia clássico no melhor estilo D&D. Se você é fã desse tipo de RPG e tem curiosidade para saber como são as nossas mesas, basta ver algumas de nossas sessões ali no canal do YouTube do RPG Next. Como recursos adicionais na minha mesa eu uso algumas ferramentas, como o Theospire, que é uma ferramenta para eu criar um cenário 3D que ajuda na imersão completa e na visualização perfeita do combate e de cenários que eu gostaria de apresentar para meus jogadores. Eu uso ferramentas como Voice Mod para alterar a voz, algumas ferramentas como Kenku para ambientação e também todo o material que eu venho compondo durante todos esses 12 anos, como mapas, desenhos, textos, histórias, personagens e tudo mais para compor esse universo de Ethelon. Ainda temos vagas, então é possível participar conosco. Espero vocês lá para uma aventura excepcional e marcante. Um grande abraço! Agora, se você quer experimentar um sistema diferente de D&D, temos aqui também o Quartel Mestre com Call of Cthulhu, que é um sistema narrativista. Um sistema onde você tem que sobreviver, né? De investigação e sobrevivência. Ouça o recado do Mestre Quartel Mestre. Vamos lá. A Dança do Sangue é uma história de desespero inesperado e crescente para o sistema Rastro de Cthulhu, ambientada na Inglaterra de 1935. Não é necessário conhecer o sistema para participar e nem mesmo ter experiência anterior com RPGs. Também não é necessário usar um navegador. A partida usa apenas o Discord, ao estilo Teatro da Mente. Sem uma tela brilhante para distrair o olhar, o foco fica nas vozes desencarnadas, aumentando a sensação de claustrofobia e isolamento. Os jogadores representam viajantes que estão na região dos lagos da Inglaterra em um hotel. Parece ter sido apenas o acaso que os reuniu naquele lugar, naquele momento. Cada um deles tem seu motivo para estar ali, como a artista Helen Long. Por que diabos eu aceitei? Tudo bem que o sujeito admira a minha obra, mas ele não tinha nada que me pagar para eu vir fazer pinturas da região dos lagos. Eu não tinha nada que ter aceitado. O que ele quer que eu pinte por aqui? Flores? Bosques? Será que ele quer que eu pinte lindas aquarelas de paisagens? Eu sou uma surrealista. Eu pinto cenários de pesadelo. Mas o único pesadelo neste fim do mundo é o tédio. E isso eu não consigo pintar. Eu preciso de algo para me inspirar. Algo tenebroso, sórdido, sombrio. E tudo que eu tenho aqui é uma porra de uma fábrica de lápis. Eu quero voltar logo para Londres. Quero visitar minha mãe. Faz tempo que eu não fico com ela. Eu quero tomar um porre com a Julie. Quero ver se ela conseguiu fazer o cubismo funcionar. Se você ficou interessado, se você quiser procurar ver mais informações sobre as mesas com os mestres de aluguel, acesse rpgnext.com.br/loja. Ou só entra no site e clica lá no ícone da loja que você vai ter acesso. Perfeito? Então, é isso. Vamos então para o episódio. Me acompanhe. Começando então a transcrição do vídeo, a conversa começa assim. Então, temos um novo livro do mestre, ou guia do mestre. Conte-me sobre o que há de novo e empolgante nesse novo DMG. Então, nesse novo livro, o novo guia do mestre, é uma chance para nós aplicarmos alguns dos feedbacks que recebemos sobre o livro do mestre lançado em 2014 e para fazermos algumas coisas para as quais não tivemos tempo ou orçamento da última vez. E uma das principais coisas filosóficas foi lembrar que esse livro deveria ser o melhor amigo do mestre. Deveria ser o livro que o mestre considera indispensável ao criar conteúdo para seus jogos ou ao conduzir os seus jogos. Então, voltamos e demos uma olhada no livro de 2014 e dissemos, ok, quais partes desse livro estão cumprindo essa filosofia
e quais partes desse livro não estão. Essas conversas nos levaram a reestruturar o livro para que seja mais fácil encontrar as informações de que você precisa, que seja mais intuitivo em termos da ordem em que as informações são apresentadas e adicionar coisas ao livro que seriam mais atemporais e sempre úteis para os mestres. Então, antes de mais nada, o Guia do Mestre é maior. Como todos os livros revisados da 5ª edição, adicionamos páginas ao livro, coisas que não estavam no livro de 2014 e que estão nesse livro, incluem 5 aventuras de amostras curtas, um cenário de campanha completo, um glossário de lore, conhecimento, informações, que é um lugar onde reunimos entradas no estilo enciclopédia sobre vários personagens, locais e substâncias em Dungeons & Dragons que você pode ou não conhecer. E outro recurso totalmente novo nesse livro é o capítulo dos Bastiões. Bom, para quem já me acompanhou nos outros episódios do Regras do D&D 5e, eu fiz a leitura completa do livro do Mestre de 2014. Eu lembro que foi bem gostoso fazer essa leitura, eu adoro essas informações do livro do Mestre, né? Acho que porque eu sou mestre, devo gostar disso, tá? E confesso que, ter 5 aventuras curtas, né? É muito massa. E ter um cenário completo de campanha dentro também é muito massa. Porque não tinha, né? É o que ele falou aqui. Então, assim, dá pra ver até no vídeo que ele mostra o livro, a lombada tá grossa, sabe? Tá larga. Então, é um livro grande mesmo, tá? Então, já fiquei empolgado com essa informação. E vamos continuar aqui. Essas coisas por si só, o conteúdo de aventura, o cenário de campanha, o glossário de lore e o capítulo dos bastiões, que de fato eu esqueci de citar aqui, esse negócio dos bastiões, eu estou extremamente curioso também para ver como é que funciona. Vamos ver se a gente vai descobrir aqui. São todos conteúdos novos que queríamos incluir nesse livro. E é por isso que o livro é uma das razões pelas quais o livro é maior. Porque é tão volumoso. É um livro bem robusto. Sim, exatamente. Estamos conversando lá. Temos toneladas de novas artes para itens mágicos. Mais itens mágicos estão ilustrados agora do que em 2014. Então há mais coisas que você pode ver como são. Há alguns lugares onde não estávamos muito satisfeitos com a aparência de alguns itens mágicos, então os refizemos. Nossa diretora de arte, chamada Amy, montou uma linha de todas as artes de poções que tínhamos, só para você poder vê-las todas juntas. Há algumas peças realmente mais legais. Algumas piadas internas, como a poção de invisibilidade, que parece uma garrafa vazia, e a poção de pugilismo, que tem uma certa semelhança com espinafre enlatado, do Popeye. Então, um dos capítulos do livro se chama Criando Aventuras, e é tudo sobre ajudar o mestre a criar aventuras. O conselho que damos é muito diferente do conselho que daríamos a alguém que está tentando publicar o seu próprio conteúdo, porque quando você está criando conteúdo para si mesmo, e você é o público, há dicas e truques que podemos dar para ajudá-lo a fazer isso. Mas, todos os conselhos à parte, nada se compara a poder ver o conselho sendo implementado. Então, depois de dar um monte de conselhos sobre como você pode criar o seu próprio conteúdo de aventura para seus grupos domésticos, apresentamos 5 aventuras curtas e em um formato que achamos que os mestres vão querer emular e usar para sua própria preparação, acompanhadas pelos mapas que estão em um dos apêndices do livro. Essas aventuras são feitas para mostrar como você pode criar e esboçar o seu próprio conteúdo de aventura de uma forma que será muito fácil para você conduzir na mesa. A maioria das aventuras tem cerca de meia página. Olha só, não parece muito, mas você pode realmente colocar muita informação em meia página se você for a pessoa que vai conduzir a aventura. Sim, essa é a forma como, tenho certeza, você não formata
tudo quando está conduzindo o seu próprio jogo doméstico. Você não está, formatando tudo apropriadamente. Não. Quando eu estou conduzindo o meu jogo doméstico, meu jogo caseiro, né? Essencialmente tem um pedaço de papel que tem anotações, sim, e pontos chaves. Então tem quaisquer mapas e blocos de estatísticas que preciso para conduzir encontros. Essa é meio que a filosofia por trás dessas aventuras. Elas são esqueléticas, de certa forma, mas todas têm as informações que você precisa para se sentir confiante de que poderá jogar com seus amigos. Então, temos uma aventura de nível 1, uma aventura de nível 2, nível 3. Então, acho que temos algumas lacunas, então algum conteúdo de nível superior lá também. Bom, só fazendo aqui uma pequena observação. Eu não vi esse conteúdo ainda, né? Eu estou lendo a transcrição do vídeo. E eu, como mestre, me colocando como mestre, pode ser interessante para me dar uma ideia, né, de aventura, essa meia página de conteúdo, mas eu prefiro, para mim, né, uma escolha pessoal, ter mais conteúdo para poder preparar melhor. Por quê? Porque quando eu for preparar a aventura, naturalmente eu vou precisar colocar mais informação. Eu já falei isso em vários outros programas, tá? Esse é o meu estilo de mestragem. Eu sou um mestre que gosto de me preparar. Ah, mas Rafael, você não está se preparando muito, não é muito preparo? Olha, eu gosto de me preparar o suficiente para que durante a partida eu não precise ficar me preocupando tanto com as coisas que eu deveria estar pensando em fazer porque eu não me preparei. Então, eu já até comentei que, de repente, se tem uma cidade com NPCs, eu quero saber o que é que está acontecendo naquela cidade. Ah, mas Rafael, você pode inventar, você pode, né, criar e tal. Sim, de fato, mas isso tem que estar amarrado à história da aventura. E se não tiver essa informação, eu vou ter que pensar, vou ter que bolar. E isso é tempo gasto, isso é tempo consumido de não jogo, de preparo. Tá? Se isso já vem pré-mastigado, eu até prefiro ler o que já está escrito e alterar se eu achar que não está legal. Tá? E se eu não tiver tempo para poder fazer muitos ajustes, já aproveito o que está pronto ali. Agora, coisas que eu nunca vi nenhuma aventura fazer ou ouvir, que é essa parte do super preparo, que é, se eu tenho um personagem, um NPC, numa loja, e a aventura lá descreve assim, esse personagem ele faz isso, faz assado, se comporta assim, se comporta assado, e se alguém perguntar para ele tal coisa, ele tem tal informação. Isso está descrito, mas não está interpretado, não está escrito de uma forma para que o mestre de fato possa ler, por exemplo, tá? Ah, mas Rafael, improvisa, lê. Mas o problema não é o improviso. O problema é que quando os jogadores chegam naquela loja, pode ser que você não se lembre do que está acontecendo. E aí você tem que ficar, sei lá, você vai parar a partida para poder... Pera um pouquinho, pessoal, deixa eu dar uma lida aqui para saber o que está acontecendo. Então, o preparo é... Quando os jogadores escolhem entrar com seus personagens em determinado local, que eles vão escolher, que você não vai estar sabendo em que momento que eles vão escolher ir para aquele local, é bom já ter um texto que o mestre já possa ler. Então, um texto que descreve a cena já ajuda bastante para dar um tom da cena, se as coisas estão boas, se não estão, se tem gente feliz, se tem gente triste. E depois, algumas respostas pré-prontas que você pode, de fato, ler para poder responder algumas perguntas que podem ser as perguntas mais fáceis de serem perguntadas ou mais óbvias. Do tipo, se o pessoal está numa missão de encontrar alguém, qual que seria a resposta para aquela pergunta do tipo, o fulano da loja, você sabe me dizer, você ouviu falar de um cara que passou por aqui de tal aparência, a gente está em busca dessa pessoa. Então, se essa é a pergunta mais provável de ser feita, deixar essa resposta pronta ali para que o mestre possa ler, isso é uma mão na roda que vocês não têm noção. E aí, você gasta tempo para fazer isso, para poder preparar isso, né, com antecedência. E agora, o mestre que gosta de improvisar, se ele conseguir improvisar, desde que ele saiba o que está acontecendo na aventura e tenha certeza do que está acontecendo, beleza, ele improvisa e está tudo certo. Só que também tem um outro ponto. Se os jogadores vão voltar e visitar esse mesmo NPC mais de uma vez, pode ser que o mestre esqueça o que ele falou. Qual foi a resposta que ele deu? Qual foi a forma de interpretação que você fez? Que tipo de voz que você fez daquele NPC, daquele personagem? Será que você não vai esquecer depois de 10 partidas, depois que o pessoal fez um monte de coisa e voltou para a cidade? Por exemplo. Então, se você registra essas coisas,
a chance de não dar alguma confusão ou mudar alguma coisa aumenta, né? De não acontecer esse problema. Outra coisa também, para mestres que são mestres de aluguel e mestram a mesma aventura para mais de um grupo de pessoas, esse preparo também é extremamente importante, porque você não pode interpretar um personagem de um jeito numa mesa, interpretar um outro personagem de outro jeito, né, o mesmo personagem de outro jeito na outra mesa, e você pode misturar as interpretações e se confundir, tá? Então, assim, eu não acessei esse conteúdo do livro do mestre, vou acabar acessando eventualmente, tá? Mas eu estava com uma expectativa de que fosse, de fato, uma coisa com mais conteúdo. Mas, obviamente, que eu acho que era uma expectativa fora da realidade, uma vez que é um livro de mestre, né? Não um livro de aventura, tá? Bom, feita essa observação, vamos continuar aqui, que não, senão eu enrolo, me empolgo e continuo falando. Vamos voltar aqui para a transcrição. Continuando. E mencionei que essas aventuras são feitas para serem usadas com mapas. Havia um apêndice de mapas no livro do mestre de 2014, refizemos esse apêndice, criamos um monte de mapas totalmente novos que achamos que são mais versáteis e úteis repetidamente, e essas aventuras se referem a alguns desses mapas. Então, há mapas adicionais no apêndice que não usamos nas aventuras que você, como mestre, pode simplesmente pegar e criar suas próprias. Você acabou de entregar a todos uma caixa de ferramentas para conduzir uma aventura em poucos minutos, correto? Um deles faz a pergunta, né? O host, né? É isso que eu adoro nisso, que você tem esses ganchos de aventura para vários níveis que você pode implementar por conta própria. Então você tem mapas que estão anexados a eles, mas também tem outros mapas. Isso realmente parece estar dando às pessoas a liberdade de simplesmente mergulhar no mestre, na arte de mestrar, muito mais rápido do que eu já vi publicado antes em D&D. E aí ele concorda exatamente. Ao longo do capítulo de aventuras, há todos os tipos de tabelas, de conselhos e outras coisas que são feitas para serem usadas. Fomos muito cuidadosos em garantir e tivemos consultores se juntando a nós nessa jornada para garantir que o conteúdo, o conselho que estamos dando para você criar aventuras e as aventuras de amostra fossem realmente coisas que os mestres diriam. Sim, é assim que eu quero fazer isso. E isso não é tão difícil quanto eu pensava que poderia ser. E se você é um mestre experiente que criou muito conteúdo de aventura para os seus jogos caseiros ou domésticos, tenho certeza de que você encontrará algumas coisas no capítulo que são afirmativas e validadoras, além de algumas outras coisas úteis, como apenas coisas perenes que você pode saquear como mapas, perfeitos para cada tipo de estágio do processo de planejamento. Bom, eu vou ter que acessar esse material no outro momento, ler essas aventuras aí, que não é bem uma aventura, enfim, né? Mas né, talvez uma sinopse de meia página de uma amostra de aventura, igual ele citou aqui, que eu acho que é muito parecido, por exemplo, com as aventuras do... Só um exemplo aqui, tá? Deve ter vários outros sistemas que fazem isso, mas o que me lembrou agora foi o Dungeon World, que é aquele cenário de aventura do sistema do Apocalypse Engine. Então, o Dungeon World tem... Quando eu vejo aventuras, basicamente isso é uma página que conta um pouco o universo e dá alguns ganchos, né, de coisas que estão acontecendo para que o mestre possa pegar aquilo e improvisar, né, e partir daquele ponto e preparar o que ele precisa. Tá? Imagino eu que seja isso. Tá? Só acessando esse material para poder ver depois. Se você que está me ouvindo agora já acessou esse material do livro do mestre, já sabe do que se trata e quiser compartilhar, eu gostaria de saber. Compartilhe, deixe nos comentários, que depois eu leio e posso trazer para o próximo episódio o seu comentário. Perfeito? Então, voltando aqui para a transcrição. Demos toneladas de ideias a tabelas de ganchos de aventura que são divididas por nível de jogo. Então, níveis 1 a 4, 5 a 10, 11 a 16 ou 17 e mais para cima, você pode ver como os riscos aumentam nesses ganchos de aventura. Tá vendo a palavra gancho de aventura? Foi o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Então, acho que é isso mesmo. Eu digo ganchos de aventura e, na verdade, quero dizer as situações que estão acontecendo.
Porque então há uma seção separada sobre aqui estão ganchos que atrairão os personagens para essas situações. Tentamos separar um pouco esses conceitos. As aventuras de Amostra apenas mostram tudo isso na prática e elas variam de um bem direito a uma corrupção na floresta, vai encontrar a fonte e matá-la, até a um baile de fadas e você tem que persuadir o barão do baile a lhe dar a sua bênção. Legal. O cenário de campanha, mudando de assunto, sim, né? Vamos falar sobre ele. Então, lá no Guia do Mestre, no livro do Mestre de 2014, havia um capítulo sobre campanhas. Talvez o primeiro ou segundo capítulo do livro, ele realmente apenas jogava você no fundo do poço. Olha, eu lembro que eu li isso aí, não concordo, eu não tenho essa memória de que me jogava no fundo do poço, tá? Não sei, eu gostava, tá? Mas enfim, eu não sou tão crítico assim nesses momentos porque eu me preocupo mais em produzir o conteúdo do que ficar avaliando se aquilo tá mal feito ou não, sabe? Enfim, mas vamos continuar aqui, ó. Sim, ele concorda aqui. No livro do Mestre 2024, temos alguns capítulos anteriores que estão dando informações sobre o que significa ser um mestre e alguns truques do ofício e outras coisas. Movemos o capítulo de campanhas para mais tarde no livro. Ele segue o capítulo de criação de aventuras. A razão para empurrá-lo mais para dentro do livro foi que não esperamos que novos mestres, particularmente, pulem imediatamente para a criação de campanhas até que eles entendam do que se trata e como encontram jogadores e as coisas que eles precisam para jogar e como eles ajudam seus jogadores a construir seus personagens e construir um grupo coeso, coisas assim. Gente, faz total sentido. Lembrando, campanha é um conjunto de aventuras. E geralmente esses livros de aventuras, que eu chamo aventura só pelo nome, são livros de campanhas. Que a Wizards publica, por exemplo, né? Porque lá dentro você vai lá, eu vou começar no nível 1, vou até o nível 10. Então você passa por várias aventuras que são conectadas entre si e isso constitui uma campanha. Uma campanha que também, na hora que você for jogar o jogo, né? Você vai jogar ela também por bastante tempo, vai demorar várias e várias partidas, tá? Que é uma sucessão de aventuras. Mas assim, para quem está jogando, não importa tanto, porque se as aventuras têm conexões uma com as outras, fica a sensação de que é uma grande aventura. Como se fosse uma série. Uma série tem várias temporadas. É como se cada temporada fosse uma aventura, né? E uma série longa com várias temporadas é uma campanha, tá bom? Só para ter uma noção aí. Mas vamos voltar aqui, ó. Mas quando você está pronto para construir uma campanha, esse capítulo faz, eu acho, um trabalho muito bom. Um trabalho muito melhor de dar conselhos que são realmente úteis e mostrar como é uma campanha. Dando um exemplo de o que nenhum guia do mestre anterior jamais tentou fazer. Nenhum guia do mestre anterior incluiu um cenário de campanha completo. Esse é o primeiro a fazê-lo, certo? Escolhemos o cenário de campanha com muito cuidado. Vamos ver agora. Este é o 50º aniversário de D&D, isso lá em 2024, né? Já passou um pouquinho. Esses livros são uma celebração desse aniversário e pensamos que o melhor cenário de campanha para esse livro é o cenário de Greyhawk. E para aqueles que não conhecem Greyhawk, Greyhawk é o primeiro cenário de campanha oficial de Dungeons & Dragons e é um lugar antigo e muito amado que deu origem a alguns de nossos maiores heróis de Tasha e Mordenkainen, inimigos de Wigiliv a luz. Gente, não dá para pronunciar isso aqui, desculpe, tá? Há também algo adorável sobre a primeira campanha que você entrega a alguém no Guia do Mestre. Ser a primeira campanha. E a coisa que eu amei em Greyhawk, quando a descobri pela primeira vez, lá seja lá quando foi, em 1980, eu acho, é o quão personalizável ela é. O Gazetteer original de Greyhawk, eu não sei se a tradução pegou errado aqui, tá? Era um produto muito fino. Ele te dava um cenário de campanha inteiro em cerca de 32 páginas com 2 grandes mapas desdobráveis. Quando eu o li, havia muito material lá que eu não teria usado porque havia algumas coisas de wargaming, de jogos de guerra lá também, mas eu fiquei impressionado com o quão aberto e livre ele é, quão libertador ele era.
Ele não colocava nenhuma restrição em mim como mestre, e eu senti desde o instante que os criadores queriam que eu pegasse isso, queriam que eu pegasse esse cenário e o tornasse meu. E mantendo-se fiel a isso, a versão de Greyhawk que aparece no Guia do Mestre 2024 te dá um mapa pôster no livro que tem o mundo selvagem de Greyhawk, né, Wilds, né, a parte selvagem, que é todo o mapa, né, de um lado, e a cidade de Greyhawk do outro. Porque usamos a cidade de Greyhawk como um exemplo do que um centro de campanha pode ser. Um centro de campanha é meio que onde a campanha começa. É meio que o seu centro, o seu núcleo, e enquanto as campanhas podem frequentemente se desviar para novos centros e seguir em direções estranhas, pensamos que era muito importante que não apenas dessemos um cenário de campanha, mas dessemos um exemplo de um. Acreditamos que os mestres precisam ter uma visão geral do terreno, mas ao mesmo tempo dizer: ei, mestre, agora que te demos isso, faça o seu. Sim, você sabe. Coloque sua masmorra aqui se quiser. Adicione uma cidade aqui se você quiser. Esse tipo de coisa. É muito construído nessa ideia de que estamos te dando uma caixa de areia, né? Um sandbox. Estamos jogando alguns brinquedos e dizendo: vá brincar. Então, Greyhawk agora é seu. E sim, essa é uma ótima maneira de dizer: Greyhawk é seu. E por causa dessa liberdade que você tem, esse é o próximo elemento que eu quero falar, que é o glossário de lore, o glossário de informações, de conhecimentos gerais, né? Há 2 apêndices no livro, um é o de mapas e o outro é o glossário de lore. O glossário de lore é uma lista alfabética de alguns dos lugares, figuras e materiais mais famosos que são tão icônicos para D&D que queremos que seja um conhecimento compartilhado entre todos os jogadores de D&D de todas as idades. Isso é útil para nós porque frequentemente em nossas aventuras publicadas e em outros lugares mencionamos casualmente algo como Orcus, né, o deus, ou Mordenkainen, ou Loth, ou a Rainha Corvo, por exemplo, que surgiu proeminentemente em diferentes edições. Era uma figura importante na 4ª edição e ela tem uma entrada no glossário de lore, a Acererak, que remonta ao túmulo do horror da 1ª edição. Ele tem uma entrada no glossário de lore. Bom, só vendo o glossário. O glossário, gente, é uma lista de texto, né? Uma lista de palavras. E aqui nesse vídeo não tem como a gente ver. Nesse vídeo que eu estou fazendo não tem como ver. Eu estou só gravando aqui o áudio para vocês. Tudo bem que tem a versão no YouTube com o vídeo que está passando neles no fundo. Mas para quem está ouvindo o podcast, que é a maior parte, não tem como ver isso aqui, tá? Então, essa compreensão do livro, do glossário, eu acho, né, aqui na minha opinião, humilde opinião, é que esse glossário só vai de fato ser útil para quem usa a versão física do livro. Para quem usa a versão digital do livro, o glossário você não precisa, porque você... Claro, ele junta as informações, isso fica fácil para você consultar, isso é perfeito. Mas para você, sei lá, encontrar informação no livro de alguma forma, né, você dá um Ctrl F ali no documento digital e você acha o que você quer na hora que você quiser. Mas obviamente que o glossário é importante para um livro, tá? Mas vamos continuar aqui, ó, a leitura. Então, a 4ª coisa totalmente nova no livro do mestre, que eu ainda não mencionei, é o capítulo dos bastiões. Estou muito, muito empolgado com isso. Eu também. Demorei para falar porque eu estava pensando. Eu também estou empolgado, estou curioso para saber o que é. Será que vai ser entregue aqui? Vamos ver. Se você viu as regras dos bastiões que foram divulgadas, é construído em um conceito muito antigo, porque mesmo remontando as primeiras edições de D&D, havia regras para construir fortalezas. Frequentemente, você não tinha acesso a elas até que estivesse em um nível muito mais alto. Projetamos o sistema de bastiões do livro do mestre para que os personagens possam começar a construir seus bastiões no nível 5. Uau! Que é um ponto ideal, legal na aventura. Concordo. Você tem alguma experiência no seu currículo, já tem algum dinheiro e alguns recursos. Não apenas dá aos jogadores um porto seguro,
Deixa eu fazer uma correção aqui. Assim, é que às vezes, né, o pessoal ali no inglês, eles acabam intercambiando, falando player com... Eles não falam muito character, que é o personagem, tá? Então, assim, para que os seus personagens, tá? Então, personagem é o personagem do jogador. E aí você não tem o jogador, tá? Então, só tomar cuidado com essa parte que, quando a gente fala, o jogador é o que está controlando o personagem. Quem está fazendo as coisas, montando fortaleza, construindo as coisas, é o personagem, não é o jogador. E às vezes acontece isso, tá? Só para vocês entenderem, que às vezes troca essas palavras, então pode ser que eu esteja lendo aqui e quando ele fala jogador, na verdade ele quis dizer personagem, ou até vice-versa. Mas qualquer coisa eu corrijo no meio. Vamos voltar aqui, ó. Não apenas dá aos jogadores um porto seguro, uma base, como também dá acesso a recursos que eles não conseguiriam. Então, tá vendo? Não é jogadores, tá? É personagens. Então, não apenas dá aos personagens dos jogadores um porto seguro, uma base, como também dá acesso a recursos que eles não conseguiriam de outra forma, necessariamente como seus personagens. Ok, aí ficou confuso aqui. Seu bastião pode fornecer coisas que você não conseguiria em outro lugar. Você pode emitir ordens para o seu bastião e essas ordens geram coisas. Há uma ordem de artesanato que você pode emitir para que o seu bastião possa fazer coisas. Há uma ordem de colheita que seu bastião, se ele tiver ali certas instalações, que permitem colher coisas como vantagens para unificar o seu bastião. Uma delas é que você pode compartilhar seus defensores ou que tem vantagens definitivas. Então, todas essas oportunidades agora estão abertas para jogadores que não as tinham antes. Bastiões são uma chance para os jogadores esculpirem um pedaço de seu mundo e o tornarem seu. O controle do mestre para nas paredes do bastião ou no limite da fronteira do bastião, seja lá o que for, para que os jogadores possam ter um gostinho de como é ser mestre. Sim, é muito sorrateiro, uma atividade maravilhosa fora do jogo. É um ótimo minijogo para quando a sessão tiver que ser cancelada ou se não puder jogar naquela noite. O seu mestre pode simplesmente dizer: todo mundo aí, faça um turno de bastião. E os jogadores então apenas informam os mestres sobre o que seus bastiões fizeram naquele turno específico. Assim, confesso que eu vou ter que ler, vou ter que ver, e até agora eu não ouvi, também não fui atrás da informação, mas não chegou até meus ouvidos ninguém falando sobre os bastiões. Do tipo, nossa, dei um mestre, né? Usei bastiões aqui na minha mesa, tá bem divertido, foi bem legal. Esse mini-jogo aqui que ele cita. Nossa, esse mini-jogo é muito legal para poder fazer entre aventuras quando alguém falta, não vai ter partida. Então, assim, por favor, se você está me ouvindo, é um mestre ou é um jogador que já experimentou a regra de bastiões e de fato é um mini-jogo, tá? Minha pergunta é essa. Dá para jogar no meio da partida aventura ou não? É só realmente para uma situação em que, de repente, sei lá, alguém faltou e vocês não querem fazer a partida sem aquela pessoa e vocês vão para os bastiões. Como é que funciona essa dinâmica? Dá para jogar no meio da aventura? Dura 1 hora? Ou dura 10 minutos? Para ali aquela aventura, né, no meio ali, de repente, vou dormir. Então agora vamos cuidar dos bastiões, depois acorda e continua a aventura. Como é que funciona isso? Quanto tempo demora, sabe? Então eu estou curioso. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, se possível. Perfeito? Vamos continuar aqui, vamos voltar. Voltando sobre os bastiões, né? São lugares ímpares onde os personagens podem montar seus bastiões. Então temos apenas um tesouro enorme. Quero dizer, uma seção de tesouro. Assim como em 2014, o maior capítulo do Guia do Mestre é o capítulo de tesouro. Itens mágicos são tipicamente o domínio do mestre, o que é a razão de acabarem no Guia do Mestre, mesmo que os jogadores acessem e joguem com eles frequentemente. Assim como estamos fazendo com as magias do livro do jogador. Cada item mágico agora é direcionado ao tipo de arma que você poderia aplicá-lo. Ampliamos isso para que você possa ter um grande porrete de língua de fogo, a tradução, uma alabarda de língua de fogo, entre outras possibilidades. Estamos sempre procurando maneiras de surpreender e encantar, mesmo em itens já existentes.
Preciso de mais flechas de truque, vou gastar muito dinheiro em truques. A flecha de matar se tornou a munição de matar, da qual a flecha de matar é apenas uma parte. Agora há regras para a criação de itens mágicos. Aê, finalmente! Como um jogador, ou melhor, como um personagem, cria um item próprio com o consentimento do mestre? Interrogação. Isso é extremamente empolgante para os jogadores, pois permite que assumam a propriedade de um item mágico criado por eles mesmos. Também tem sido divertido encaixar mais itens, torná-los mais envolventes e abrir possibilidades para criar itens mágicos nesta nova versão do capítulo de Tesouros. Além disso, trouxemos de volta alguns dos vilões mais icônicos e nostálgicos da história de D&D, em comemoração ao aniversário de 50 anos do jogo. Sempre tive um carinho pela série de desenhos animados, da qual muitas pessoas não conhecem, o Vingador, o Venger. Aí tem mais dois aqui, o Warduke, o Duque da Guerra, e Skyla. Eu não lembro desses nomes aqui não. E quero que conheçam. A arte do livro do mestre novo também captura essa estética, pois o mestre é quem controla os vilões. Massa. Vamos continuar aqui. Além disso, no próprio texto do livro, enfatizamos que o multiverso é o cenário de D&D, algo magnífico de se contemplar. Há um capítulo inteiro sobre a cosmologia de D&D, explicando os mundos e planos de existência disponíveis para exploração. Bom, isso já tinha na outra versão e sempre foi muito legal, então também estou curioso para ver o que mudou, né? Tentamos torná-los ainda mais bonitos dessa vez, tá aí a modificação, além de fornecer mais informações úteis para os mestres sobre esses lugares. Há fichas para os jogadores acompanhar informações importantes sobre seus bastiões, além de uma ficha específica para os mestres rastrearem os itens mágicos distribuídos ao grupo e informações sobre os personagens da campanha. E isso facilita o planejamento de aventuras e mantém as informações dos personagens acessíveis ao mestre. Outra coisa que eu fiquei bastante curioso de ver, que eu também estou extremamente curioso para ouvir comentários sobre, são essas fichas aqui, ó. Já existe a ficha de personagem, né? Mas ficha para o mestre rastrear item mágico? Como que é a interface, né? Qual que é o design da interface dessa ficha? Eu fiquei super curioso. A ficha aqui para poder mais informações para exploração, né? Dos planos de existência, enfim. O que é que tem? Quais são as fichas que tem? Como é que tá? Eu quero saber se isso está ou não facilitando o planejamento do mestre de fato, tá? Então, se você tiver informação sobre isso, já usou, é um mestre, compartilhe que eu estou curioso, perfeito? Bom, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu ler a última frase para a gente não se perder, né? Isso facilita o planejamento de aventuras e mantém as informações dos personagens acessíveis ao mestre. Agora, eu não falei sobre os 3 primeiros capítulos do livro. A culpa é minha. Sou um péssimo entrevistador, que é o Todd que está entrevistando. Bem, me fale sobre os primeiros capítulos do livro. O capítulo 1, os capítulos 1, 2 e 3 são super importantes e os colocamos na frente do livro exatamente por isso. O primeiro capítulo se chama O Básico e é voltado para pessoas curiosas sobre mestrar, principalmente aquelas que nunca mestraram ou não mestram há muito tempo. A chave para ser um mestre de sucesso não é apenas conduzir uma aventura publicada e esperar que os jogadores tirem tudo o que você quer dela. Lembrando que eu desconheço pessoas que peguem uma aventura já publicada, pré-pronta, e saiam usando ela cru, exatamente do jeito que ela está lá. Não significa que você não possa fazer isso. O que eu quero dizer é que eu acho que se você fizer isso, não tem ainda informação suficiente para você conduzir essa mesa. Não é suficiente para você sair jogando, tá? Uma vez eu ouvi um podcast em inglês que o pessoal lá que falava inglês lá, é um podcast que eu esqueci o nome agora, eles se propuseram na época, falaram assim, vamos pegar a Mina Perdida de Phandelver, aquela aventura introdutória lá da versão anterior, de 2014, e vamos jogar ela. Tipo, o mestre falou assim, eu vou lendo aqui, claro que ele deu uma lida antes, né? Mas eu vou seguir exatamente a sequência, a estrutura que está aqui, né? Eles jogaram, funcionou, e ele lia, tinha vários trechinhos, várias caixinhas de texto que ele lia para poder passar para os jogadores a informação, porque o livro traz, os livros de aventura trazem isso, né?
caixinhas de texto para falar, ó, descreva isso para os jogadores. Mas são bem coisas pontuais, assim, é só um pedacinho ou outro, sabe? Então ele se propôs, vamos ver se o livro de aventura é suficiente, né? E eu acabei não ouvindo tudo, porque ficou um pouco cansativo e tal. Acho que, enfim, eu não lembro agora porque que eu parei de ouvir de fato, né? É uma coisa longa, tá? Mas fica aí, tá? Essa questão que ele falou assim, ó, a chave para ser um mestre de sucesso não é apenas conduzir uma aventura publicada? Obviamente que não. Foi o que eu falei antes. Você tem que preparar pra caramba. Ou você tem que ser um bom improvisador. Você tem que ser, né, criativo e tem que ter tempo, né? O mestre tem que ter tempo para poder... Eu acho difícil você ter um mestre que improvise tudo e não precisa preparar nada e ele pega a coisa e sai jogando. Se ele tá pegando a coisa e tá saindo jogando, provavelmente ele já gastou um tempo antes preparando para estar nesse ponto de preparo, sabe? Então todo mundo quer ser jogador porque jogador só monta personagem e sai jogando. E é o mestre que controla a aventura. Então é difícil ser mestre porque exige um esforço e uma dedicação de tempo muito maior. O jogador só vai gastar o tempo dele ali durante a partida. E ele sabe quanto tempo ele vai gastar naquele momento. O mestre não. Acabou a partida, os jogadores fizeram um negócio maluco. O mestre precisa ajustar alguma coisa na aventura e talvez ele gaste 1, 2, 3, 4 horas fazendo mudanças, ajustes, só para poder se preparar para a próxima partida. Entendeu? Então, é bem trabalhoso, tá? Mas vamos ver o que mais eles têm para dizer aqui. Você tem que pensar em quem está ao redor da mesa e garantir que está entregando uma experiência que todos vão aproveitar. Muito difícil isso. Então, esse capítulo é focado em ajudar o mestre a realmente conduzir um jogo divertido, e eu acho que mesmo se você for um mestre muito experiente, haverá algo que vai fazer você pensar. Do tipo, eu não tinha pensado nesse tipo de coisa. Eu concordo. Eu acho que por mais experiente que você seja, a gente está sempre aprendendo. A gente não para de aprender. Você sempre vai estar evoluindo de nível, sabe? Não tem como você falar assim, já aprendi tudo que eu tinha para aprender e agora não aprendo mais nada. Não. Você vai estar sempre aprendendo. Sempre vai acontecer uma coisa, sei lá, inesperada, diferente, um perfil de pessoa diferente, uma situação diferente. Você nunca vai estar preparado 100% para tudo que pode acontecer. Então, eu vou ser um mestre que eu não me considero experiente o suficiente. Eu vou ser um mestre que com certeza vou ler todo esse conteúdo que eles estão apresentando aí. Mas vamos continuar aqui, vamos lá. E sempre tivemos uma sessão chamada Conduzindo Combate. O que não tínhamos era uma sessão chamada Conduzindo Interação ou uma sessão chamada Conduzindo Exploração. Legal, agora temos ambas. São os pilares, né, do D&D, né? Momento de combate, momento de interação, que é o roleplay, e o momento de exploração, que é, de fato, explorar o cenário que você está ali, geralmente depois do combate, antes do combate, né? Muito bom. Pô, tô bem empolgado com isso aqui. Vamos voltar aqui para o texto. Elas não são tão extensas quanto Conduzindo o Combate, porque é da natureza do jogo que essas coisas são mais sobre a conversa entre o mestre e os jogadores. Realmente, inteiramente no caso de interação. E mais no caso da exploração. Mas uma das coisas que adicionei a essa sessão de Conduzindo Exploração é um lembrete para os mestres que a exploração é uma parte do jogo que é frequentemente negligenciada ou não realmente compreendida. Pode ser para alguns mestres, né? Não sei se eu sou o caso, vou ter que ler para descobrir. Quando chegamos no capítulo 3, o capítulo 3 é um estranho. Será que é isso mesmo? Então, depois que dispensamos o conselho sobre como conduzir um ótimo jogo, e antes de entrarmos em conversa sobre criar suas próprias aventuras e criar suas próprias campanhas, há um monte de tópicos que precisam ser cobertos que realmente não, né, são cobertos, né, que são muito situacionais, como armadilhas, venenos, como é que eles funcionam, máquinas de cerco, informações sobre outras coisas que não são talvez muito úteis. Então, o que eles quiseram fazer? Esse foi um bom ponto, né, de informações que eles quiseram reunir num local. Tá? E aí eles falam que há um perigo muito divertido para apresentar isso aos jogadores. E você sabe por quê? Porque muitas vezes você pode pensar sobre dano de arma, dano de magia, mas o que acontece quando uma avalanche te atinge e por aí vai, tá?
Então, parece que todo esse capítulo que eles estão aqui discutindo no final é sobre isso. Acho que eles falaram muito rápido, a tradução não funcionou direito, né? É sobre isso e tá dito mais ou menos o resumo sobre o livro. Então, olha só para resumir. Você começa com os fundamentos, depois entra no esotérico, depois entra neles, realmente você sabe, passamos tempo no livro do jogador te dizendo como jogar, que esse é fundamentalmente um jogo narrativo, onde você está, e é tudo, né, falado, narrado em diálogos, e o livro do mestre puxa essa cortina um pouco para te mostrar o que está acontecendo dentro da cabeça do mestre, enquanto tudo isso está acontecendo. Ficou um pouco bagunçado aqui esse trecho, né? Porque às vezes o pessoal fala um em cima do outro, tá acabando o tempo, eles começam a falar mais rápido e aí a tradução não entendeu direito. Mas a gente compreendeu. Tem mais um trechinho aqui para poder fechar o episódio, que eles fecham falando o seguinte. Então, estamos te ensinando realmente, desde o começo, como você faz essa tarefa, né, de ser mestre incrível, fantástica e aterrorizante de conduzir o jogo. E aí eu assino embaixo. Perfeito? Bom, espero que você tenha gostado. Eu encerro assim então o episódio do Regras do D&D 5e. Não se esqueça de deixar um joinha, curtir, compartilhar. Nos siga nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Da borboletinha eu tô esquecendo toda hora, porque eu tô usando muito DeepSeek. E aí eu confundo DeepSeek com Blue Sky, não sei porquê. E também o TikTok, tá bom? Olha só, não deixe de acessar o nosso site rpgnext.com.br e acompanhe os nossos outros conteúdos. Valeu, Henrique Marcos, maneiro demais. Obrigado aí, valeu pelo feedback. Se você não ouviu aí, Henrique Marcos, a gente publicou um episódio sobre Você está pronto para morrer com Murkborg, um sistema de RPG. Também saiu mais um episódio do Tarrasque na Bota, Pesadelo na Casa da Bruxa, continuação da aventura A Maldição de Strahd, na primeira temporada. E um episódio do Neuronautas, Mistérios da Humanidade. Se você não conhece o pessoal do Neuronautas, vai ouvir que os caras são comédia. É muito bom. E não perca o próximo episódio, onde eu vou apresentar para você tudo sobre os novos bastiões, as regras de bastiões. Mas episódio exclusivo apenas para apoiadores ou assinantes do YouTube, beleza? Um abraço e até o próximo episódio.